Comentando Jonas 10. O valor das pessoas. Este é o tema, né? O valor das pessoas. Jonas 4, do 6 ao 11. Muito bem, vamos ao texto. Todo mundo sabe que nós estamos terminando aí o livro de Jonas. E nós vimos no último encontro nosso que Jonas ficou muito aborrecido, muito irado, né? Porque Deus tivera clemência, piedade, compaixão do povo de Nínive. Jonas queria que Deus tivesse destruído a cidade. Lembrando também que os ninivitas eram inimigos, né? Na verdade, mais amplamente, o Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio. E então os assírios eram cruéis, violentos, idólatras, e o povo de Israel era inimigo desse império, né? Então, isso mostra as razões, ou seja, fundamentam as razões de Jonas para não ir para a cidade de Nínive, né, para pregar. Mas mais ainda o fato de que Deus, ele não concordava com Deus na questão de ter clemência, de ter misericórdia desse povo. Jonas, então, ele não queria ir para Nínive. Na verdade, não era porque ele simplesmente odiava aquele povo, né? Ele achava que aquele povo tinha que morrer mesmo, né? Ser destruído mesmo. Não é só por isso. Na verdade, ele fugiu de Deus, ou tentou fazê-lo, né? Ou melhor ainda, ele fugiu da missão que Deus dera para ele, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus podia ter clemência daquele pessoal, daquele povo. E Jonas não concordava com isso, né? Ele pensava totalmente diferente de Deus, né? Ainda bem, né, que Deus não pensa como nós, né? Senão o mundo estaria perdido, né? Ainda bem, né? Ainda bem que Deus não podia concordar com Jonas. Quem deveria concordar com Deus era Jonas, né? Mas Jonas não concordava com Deus, e Jonas realmente foi sincero ao dizer para Deus mesmo, né, que realmente ele não queria ir para Nínive por causa disso, né, por causa da clemência de Deus. Muito bem. Então, indo agora ao verso 6, diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Jonas estava lá, a gente viu no último comentário que Jonas estava sentado olhando para a cidade. Então Deus olhou e viu que Jonas precisava de uma sombra, né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha bem, Jonas era um homem realmente diferente, né, para não dizer cômico, mas ele era diferente. Ele era incapaz de ficar triste com milhares de pessoas que iriam morrer, inclusive crianças, mulheres e crianças, mas ele era muito capaz de ficar alegre com uma planta, a sombra de uma planta. Realmente Jonas era alguém para ser estudado cientificamente, né? Porque realmente ele é muito diferente, né? Aí o verso 7 diz: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, né? O qual feriu a planta e esta se secou. O mesmo Deus que fez a planta nascer e crescer, ele também fez com que um verme lá, um bichinho lá, né, vamos dizer, comesse, né, destruísse a planta.
tá? E a planta, no caso, secou. Muito bem. O verso 8 diz: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Quer dizer, Jonas ficava meio que como que querendo desmaiar, vamos dizer assim, né? Desfalecia. Pelo que pediu para si a morte. Aí, mais uma vez, Jonas pede a morte. Quer dizer, é melhor morrer do que ficar com esse sol na minha cabeça aqui. Isso está me perturbando. Né? Então, é melhor morrer. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez, Jonas faz isso. É a segunda vez que ele faz isso, né? Ele pede a morte, né? Jonas não era o tipo de pessoa, pelo que dá a entender, que ele dava um jeito de se matar, essas coisas, não, ele não fazia isso, né? Ele não fazia isso mesmo, até porque ele conhecia muito a Deus, ele não fazia essas coisas, né? Então ele realmente é um cara meio estranho, mas ele não fazia isso, mas ele pedia a morte, né? Em nenhum lugar do livro você vai perceber que Jonas é o tipo de homem que vai dar cabo da própria vida, né? Não, ele é um tipo de homem que, muito sincero, aberto, né? E que falava com Deus, dá cabo da minha vida, resolve o meu problema, tira-me daqui, né? Eu prefiro morrer. Jonas era assim, né? Era desse jeito. Tá? E mais uma vez ele pede a morte simplesmente porque não tinha uma sombra, né? Sobre a cabeça dele. Ele estava muito aborrecido porque a planta tinha morrido, né? Ele ficou muito aborrecido com isso. Ele ficou deprimido com isso, porque a planta tinha morrido. Olha bem, mais uma vez eu digo, Jonas era capaz sim de ter pena de uma planta, como diz o texto, que ele não criou a planta, ele não deu vida à planta, e ele tinha pena da planta. Mas não tinha pena de uma cidade, não tinha compaixão de uma cidade com milhares e milhares e milhares de pessoas, e volto a dizer, inclusive com crianças, mulheres e criancinhas, né? Estranho isso, mas era Jonas, né? Bom, então perguntou Deus a Jonas: é razoável que essa tua ira, é razoável, né? É racional, tem motivo, né? É razoável essa tua ira por causa da planta? Você está com pena, está com compaixão da planta, porque ela nasceu e morreu rapidamente, né? Tipo assim, né? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas era desse tipo mesmo, é razoável sim, né? É razoável. Muita gente queria ouvir Deus falar com ele, né? E Jonas teve essa oportunidade várias vezes. Deus falava com Jonas, claramente. E Jonas respondia desse jeito, né? Eu não sei se Deus falasse comigo desta forma, né? Que ele fala, claro, lendo a palavra, etc. Deus fala comigo, mas desta forma, como falava com Jonas aqui. Se eu teria um comportamento assim, sabe? Eu não sei, eu não sou melhor do que Jonas, mas Jonas era assim, desse jeito, né? Sincero toda a vida. Não, eu sim, eu tenho razão sim, eu tenho motivo sim para querer morrer sim, eu tenho muita razão. Ele já estava desgostoso porque Deus tinha poupado a cidade de Nínive, então ele estava muito irado ali mesmo, estava com raiva mesmo, né? Muito bem. O verso 10 diz: tornou o Senhor, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho. Você está tendo compaixão da planta que não te deu trabalho nenhum, você não teve trabalho com ela, foi eu que fiz nascer, eu que fiz crescer, tal. Você não teve trabalho nenhum, você está tendo compaixão, pena da planta, né? A qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ou seja, está tendo compaixão de uma planta que nasceu hoje, nasceu ontem e morre hoje. E você não tem compaixão, é tipo assim, Deus dando uma lição aí, né? E não tem compaixão de uma cidade, de uma grande cidade, onde moram crianças, mulheres, criancinhas pequenas,
pessoas que, né, os comandantes podiam até ter suas maldades, claro que tinham, né, meu Deus, né, e como tinham, eram cruéis, é verdade, o rei, etc., os comandantes do Império Assírio, mas as crianças, por exemplo, né, pessoas que não tinham, pessoas da massa, da população, do campo, que só queriam trabalhar, e você não tem compaixão dessas pessoas, né? Não tem compaixão da cidade toda. Aí Deus coloca para ele, para finalizar. E não hei, aí Deus está falando, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Há mais de 120 mil pessoas na cidade. Quer dizer, para aquele tempo, era uma grande cidade. Muito grande cidade. Para aquele tempo, misericórdia, 120 mil pessoas, era uma cidade muito grande, e Deus está falando, eu não ia ter compaixão desse pessoal, olha lá, ó, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tá? Também muitos animais, eu não ia ter compaixão dos animais, do boi, da ovelha, sei lá, de todos os animais, eu não teria compaixão. Quer dizer, Jonas estava tendo compaixão de uma planta, ele estava valorizando mais a planta do que pessoas. E aí que está o tema, para a gente fechar esse comentário de hoje, o nosso tema, o valor das pessoas. Muitas vezes nós valorizamos mais as coisas materiais, mais os bens, mais o trabalho, etc., do que pessoas. Quantas vezes magoamos pessoas que estão perto da gente? Quantas vezes? Às vezes esposa, às vezes filhos, às vezes, sei lá, alguém da família, vizinhos, amigos, sei lá, magoamos pessoas. Porque nós amamos mais os bens, amamos mais as coisas, os objetos. Jonas, ele tinha lá as suas razões, né? Lá, porque ele entendia que o pessoal de Nínive, os habitantes de Nínive eram cruéis, idólatras, etc. E é verdade, mas a Bíblia diz que esse povo, esses habitantes de Nínive se arrependeram, verdadeiramente se arrependeram, e Deus, então, que ia destruir a cidade, não destruiu a cidade, e Jonas não gostou disso. Quer dizer, e o texto mostra o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, né? E o texto mostra isso, o livro todo de Jonas mostra isso, né? Jonas realmente se portou de uma forma rebelde, de uma forma egoísta, né? Infelizmente, certo? E é claro que Deus o repreende com a lição que ele dera agora no final do livro. Deus está repreendendo Jonas e ele está dizendo: mais vale as pessoas do que os objetos, do que os bens. Mais vale as pessoas do que as suas ideias culturais, religiosas. Mais vale as pessoas. E devemos amar as pessoas. Então esse livro dá uma lição da graça de Deus, do amor de Deus, não só para com os judeus, mas para com todos os povos, todas as nações. Olha, que Deus os abençoe, que você tenha aprendido, que tenhamos aprendido alguma coisa com esse livro de Jonas, tá? Este foi o Comentando Jonas 10, fechando então o comentário de Jonas. Deus abençoe sua vida, compartilhe, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em tua presença, obrigado por ter finalizado o Comentando Jonas, Senhor, muito obrigado, um livro maravilhoso, que tem lições maravilhosas, ó Deus, que tu possa nos abençoar e amarmos as pessoas, valorizarmos as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, ajude cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo neste momento, que sejam abençoadas por Ti, todas elas, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, tome o Brasil em Tuas mãos, as autoridades constituídas em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bom dia.
Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus.